Vamos lá, Números 16, 42. Diz assim: quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente, comunidade ou povo. Mas eles se prostraram rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade ou ao povo, para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor, e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Coré, ou Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Vamos sentar? Foi daqui desse texto que nós tiramos a expressão movendo o incensário. Havia na velha dispensação, no culto mosaico, havia entre os utensílios do templo um incensário, era de ouro, e ele era uma vasilhinha muito bem feita de ouro, e ela tinha 3 correntinhas que vinham numa argola em cima, que era posta no dedo do sumo sacerdote. Agora veja bem, o sumo sacerdote ali tomava aquele incensário e dentro dele era colocado um incenso, um pozinho aromático, cuja fórmula Deus deu para eles. Eu quero até dizer a vocês, tenho que dizer que é esclarecedor para a nova geração. Eu estou lendo o livro de Números e outros livros da lei do Senhor nesses dias, e é impressionante como a Umbanda e o Candomblé imitam o culto mosaico. Para o incenso, o incensário, o incenso cuja fumacinha aromática subia, eles têm defumador. Para a flor de farinha, um tipo de farinha de trigo finíssima, que compunha a oferta de manjares, a oferta pacífica perante o Senhor, eles têm farofa. E para o azeite da unção, eles têm azeite de dendê, além de os animais que são oferecidos. E agora, a nova moda é que os chefes de terreiro também vamos evitar, quanto possível, chamar de pais de santo, como evitar de dizer das entidades que são santos ou santas. Não são. Eles têm, os seus chefes de terreiro hoje estão passando a ser chamados de sacerdotes. Porque Satanás sempre quis ser igual a Deus, sempre é o sonho antigo dele, e os seus ritos são baseados nas suas feitiçarias, nos ritos mosaicos. Bom, Arão e Moisés. Moisés tinha acabado de sair de uma rebelião, veja bem, acabado em termos, não tinha muito tempo no deserto. O próprio Arão e Miriam eram irmãos de Moisés, eram 3 irmãos. Foi Miriam aquela menina que seguiu o bercinho com o bebê chamado Moisés, daí esse móvelzinho que se tem de criança, que hoje chamam de Moisés, por causa de Moisés tirado das águas. Posto no rio, foi ela que seguiu e chegou a filha de Faraó e disse: a senhora não quer que eu arrume uma ama, uma empregada para cuidar do menino? Foi a Miriam.
Então Miriam e Arão eram irmãos biológicos, digamos assim, de Moisés. E eles se levantaram contra Moisés no deserto. A Bíblia diz que Moisés foi o varão mais manso que já existiu. Mas Moisés, irmãos, Moisés sofreu muito com o povo no deserto. Mas muito. Um povo duro, obstinado, a ponto de Deus, no deserto, e fazendo com que eles vagassem e fossem morrendo todos os de 20 anos para cima daquela geração. E vindo os adolescentes, crianças e jovens crescendo para formar uma nova geração. Deus desistiu daqueles. Bom, Arão e Miriam se levantaram contra a autoridade de Moisés. E Deus feriu Miriam de praga, de lepra. Ele não feriu Arão. Irmãos, vejam quanto Deus, às vezes, se impede a si mesmo de fazer certas coisas por causa da sua justiça, a sua sábia justiça. Deus feriu Miriam de lepra, e ela ficou fora do arraial porque os leprosos eram separados, e até que o pecado fosse sanado e ela fosse curada da lepra, Israel ficou parado no deserto esperando, não a abandonou, mas ela teve que ficar à parte. Mas Deus não pôde ferir Arão, porque Arão era o sumo sacerdote. Era o signatário direto do altar em relação à aliança de Deus com o seu povo Israel. Resolvido esse problema da rebelião de Arão e de Miriam, veja, Arão se revoltou contra Moisés, mas, independentemente do seu pecado, do seu erro de rebelião, Arão era o sumo sacerdote escolhido por Deus e Deus não desistiu dele. Resolvido o problema do pecado, ele voltou. Miriam voltou ao seio do povo, e ele voltou à plenitude do sacerdócio. Mas agora vem a segunda luta. Levanta-se um homem, era levita, chamado Coré, em outras expressões Corá, mas eu cresci aprendendo com o nome de Coré. Coré se ergueu com outros 2 homens, na verdade 3, Datã, Abirã e On. Esses 3 eram da tribo de Ruben, mas Coré era da tribo de Levi. Agora, vamos guardar uma coisa. Eu não sei se Giovana falou isso nos reis de Israel, mas veja o seguinte, tinha a tribo de Levi. Levi foi um dos 12 filhos de Jacó, e Deus escolheu Levi e a sua tribo, que se formou dele, para ser a tribo de Levi, a tribo do sacerdócio. Mas não eram todos os levitas que eram sacerdotes. Da tribo de Levi, todos eles serviam ao templo do Senhor as coisas de Deus. Não tinham ocupações normais como o restante de Israel. Mas dentro da tribo de Levi, Deus escolheu Arão. E sua família diz, esses exercerão o sacerdócio, que nesta Bíblia eles chamam de sacerdócio arônico, em outras chamam araônico. Deus escolheu Arão. Mas como nós temos visto hoje, irmãos, rebeliões em igreja em que pastores tomam igrejas de outros pastores. Aqui em Campo Grande houve o caso, não vou dizer o nome da igreja, é muito conhecida, há anos atrás, em que havia uma igreja que tinha muitos idosos, o pastor era idoso, boa parte da igreja era de idosos. E chegou um pastor mais novo, bem mais novo, carismático, e começou a conquistar o coração de uma parte da igreja, e ele então começou a pressionar o pastor velho como se estivesse muito velho, e começou a empurrar o pastor para fora. Houve contenda, a coisa foi parar na justiça, processo. Aí o pastor velhinho, que era o pastor legítimo da igreja, foi intimado para uma audiência. Isso é natural, às partes, há uma queixa. Mas ele disse para a igreja, eu não irei, perco o pastorado e perco a causa, ou perco a causa e o pastorado, mas não vou à justiça contra outro pastor e nem responder a outro pastor. E não foi. O processo correu à revelia, ele perdeu a igreja. É tão triste quando a casa de Deus, seu destino é decidido por um juiz, com todo respeito pelos nossos magistrados. Hoje eu vi uma cena deprimente. Pessoas que estavam atacando o Supremo Tribunal em Brasília, com ameaças terríveis,
jogando fogos na direção e dizendo, por enquanto são fogos, depois vai outra coisa, tiro. Umas 30 pessoas. Minha esposa viu na grande imprensa. Só que antes de fazer essa barbaridade, essa rebelião, fizeram um culto. Depois do culto, fizeram a rebelião. O pastor perdeu. E o outro assumiu. Tá, tudo bem, é só desligar, não se preocupe. O pastor perdeu. O outro assumiu. E ele chegou diante da igreja e disse, agora, a questão é a seguinte, nossa igreja, a partir de hoje, vai ser uma igreja de jovens. Porque os velhos começaram a se sentir, a partir dali, tolhidos já vinham se sentindo, e ele chegou e deu uma decisão, deu uma cartada final. Nossa igreja, a partir de agora, é uma igreja de jovens. E os velhos, quem não estiver satisfeito, procure outra igreja. Irmãos, isso é terrível, sabe por quê? Sabe por quê? Aqui temos gente que pode não ser tão velha assim, e outros podem ser, que estão aqui há 20 anos, há 30 anos. Quer ver uma coisa? Quem está aqui em Sião há 20 anos? Levante a mão. E está faltando muita gente. É gente dessa faixa, muita gente, há 20 anos. Quem é que está aqui há 25 anos? Quem é que está aqui há 30 anos? Quem é que está aqui há mais de 30 anos? A minha amiga, minha ovelha Solange. Solange levantou a mão lá atrás. Irmãos, eu conheci a Solange nos primeiros dias, dia 2, 3, 4 ou 5 de janeiro de 1980, na loja americana. Quando eu cheguei naqueles dias, fresquinho gerente, ela chegou para fazer um concerto, ela tinha uma firma de decoração, trabalhava com isso, na loja americana, no escritório, e foi quando eu conheci aquela moça. E um tempo depois, Solange chegou em Sião e se converteu. Solange, nós te amamos muito. Escuta, é uma injustiça muito grande. É igual, os atores da Globo agora estão sofrendo isso. Ator, atriz com 43, 45 anos ou mais de Rede Globo, sendo chamados e sendo demitidos. Naquela igreja, os velhinhos, os não tão velhinhos, mas tão antigos de igreja, começaram a sair para onde? Vamos lá. Coré era um levita, mas Arão foi o primeiro sumo sacerdote oficial. Coré não era nem parente, nem filho de Arão, ainda que fosse um levita. Mas Coré ambicionou, cobiçou o lugar de Arão. Mas Coré sabia, eu quero o lugar de Arão, mas aquele com quem Deus fala e tem autoridade até maior que Arão é Moisés. Então ele contestou Moisés para contestar indiretamente Arão, querendo o lugar dele. E ele disse, irmãos, uma questão democrática. Um dia eu vou falar um pouco sobre democracia, os limites que tem, como também tem de ecologia. Tudo tem limite. Tudo na vida tem um limite razoável. Ele contestou Moisés dizendo, toda a congregação é santa. Todos são santos, porque só Moisés e Arão ficam se colocando como... O texto diz isso, é que era muito grande, eu não pude ler todo. Ficam se colocando como tão especiais diante da congregação de Israel. Toda a congregação é santa. Irmãos, toda a congregação é santa. Toda a igreja é santa. Mas Deus escolheu homens e os colocou em suas respectivas posições para cuidar do rebanho. Hoje o véu foi rasgado e nós somos sacerdócio real. Todos nós. Todos vocês. Mas a verdade é que Deus escolheu pastores, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. E colocou diáconos como auxiliares, cada um em sua posição e outras posições para governo da igreja. Coré levantou essa tese. Todo mundo é santo, por que só vocês dois? Ele, na verdade, queria o lugar de Arão.
precisamos ter cuidado. Eu desejo que vocês continuem aqui, não saiam daqui. Mas se um dia precisarem sair, forem transferidos, forem morar em outra região, não puderem mais ficar aqui, se chegarem numa igreja, duas coisas que vocês têm que ver. Devem ver como prudentes que serão, são e serão. Como é que essa igreja foi fundada? Qual é a origem dessa igreja? Isso é muito importante. Tem igreja que nasceu de quebra-pau. Rebelião numa igreja, divisão. Eu estou pregando para a galeria também, não estou olhando para lá. Falta de costume. Divisão na igreja, um grupo sai, vai se reunir na casa de alguém, já vi um grupo de se reunir embaixo de uma mangueira. Daqui a pouco aluga um salão, faz um templo, aí é outra igreja. Nascidos de uma rebelião. E saber uma coisa, e o pastor? Qual é o histórico desse pastor? Uma pessoa que fez uma coisa das piores que o meu bairro e a minha região lá já viu. Uma pastora que se deitou na cama com a líder do Ministério de Louvor, ambas casadas. A pastora, esposa do pastor da igreja, e a líder de louvor casada com filhos. Eram amantes e iam para a cama. Foi descoberto o vídeo gravado. Essa pastora foi lá para outra região de Paciência e já soubemos que abriu outra igreja lá e está começando tudo de novo lá, com um histórico desse. Coré ambicionou o lugar de Arão. Todo mundo é santo, toda a congregação é santa, como se dissesse assim, todos têm o direito ao sacerdócio. Não era o tempo disso. Não foi isso que Deus planejou, que Deus fez para Israel. Aqui já passou no curso desses meus 28 anos de ministério, eu já passei aqui, não apertos, não chegaram a ser apertos. Uma vez veio um pastor dos Estados Unidos, morava aqui na região de Campo Grande, a Convenção Batista pediu que a gente recebesse aqui, porque ele está morando na região de Campo Grande, e recebe ele aí, pastor, recebemos. E ele chegou aqui, acostumado com as igrejas batistas tradicionais, ele começou a perguntar para membros da igreja o seguinte, escuta, aqui a eleição de pastor é todo ano, no final do ano, eu posso concorrer? Foi recebido a pedido do nosso secretário executivo lá da convenção naquela época e já estava pensando em concorrer comigo, votação de igreja, como se escolha de pastor fosse simples votação de igreja, democracia gospel. Eleições diretas. Aí alguém disse, não, aqui não é assim não. O pastor é eleito cada ano, mas enquanto Deus dirigir e mandar que ele fique, a igreja reconhece. Teve um indivíduo, Daniel, o pastor Daniel, meu filho, sabe, que foi a ele também. Chegou um homem aqui, nós precisamos ter uns certos cuidados. Acolhemos pessoas que chegam com carinho, com amor, mas há uns casos que a gente observa de cara. Chegou um homem aqui, faz pouco tempo isso, final do ano passado, início desse ano, blá, 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 assim, sabe, articulado, extrovertido, e já andou perguntando se aqui podia concorrer ao pastorado. Chegou outro que nós recebemos também a pedido da convenção, e quando vagou o ministério pastoral de Chama Viva era pequenininha. Eu precisei mover o pastor Hélio para lá, para Santa Cruz. Chamei ele, ele estava aqui com a gente. Eu disse, pastor, você assumiria Chama Viva para a gente? Ele me deu duas respostas, irmãos, na minha cara. Insolentes, atrevidas, desrespeitosas, desonrosas, injustas. A mim, que recebi com vocês ele aqui com tanto amor. Sabe o que ele disse para mim? Primeiro, pastor, isso foi antes de um culto de domingo à noite, no gabinete. Primeiro, pastor, Deus não me chamou para ser pastor de igrejinha. Cuidado, irmãos, porque a Bíblia diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas há umas pessoas a quem Deus pode dizer assim, você foi infiel no muito, sobre o pouco te colocarei. Segunda coisa, pastor. Pastor, eu sou bacharel em teologia, eu tenho curso superior de teologia. O senhor nem curso de teologia tem. Eu notei, esse indivíduo está ambicionando o meu lugar.
Eu falei, tá bom, pastor. Encerrei a conversa. Não durou mais um mês aqui, Deus tirou. Segundo eu posso saber, até hoje, acompanhando a trajetória dele, está em Goiás, até hoje, Deus não deu nenhuma igreja para ele. Isso tem uns 20 anos. Tem mais de 20 anos. Sempre na rabeira de ministérios, para lá e para cá, vivendo incertamente. Coré ambicionou o lugar de Arão e Deus escolheu Arão. Moisés vinha, eu tenho que apressar a mensagem, Moisés vinha da rebelião anterior, já estava enfadado sua alma e Deus compreendeu o enfado dele. Moisés, então, disse, chega, basta, é preciso um basta nisso. De novo, não. E se acontecer, agora Deus vai falar. Reuniu a congregação e disse, olha, amanhã. E sim, 250 seguiram. 250 seguiram. Coré, Datã, Abirão e On. Vocês vão pegar o incensário. Olha, que coisa interessante, hein? Eu ainda não estudei isso a fundo, desses 250 incensários, mas cada um dos 250 também tinha incensário. A mim me parece que Deus tinha mandado fazer um para o sumo sacerdote. Mas eles tinham. Então, veja, se já houve essa intenção de dizer todos são santos, toda a congregação é santa, todo mundo é igual, até incensário eles já tinham feito, era de cobre. E Moisés disse, peguem os incensários de vocês. E nós vamos ter uma prova com Deus. Pegue os incensários. E vamos ver o que Deus vai fazer. E Moisés fez aquela prova. E o resultado, eu preciso ir ao final desse texto, que é onde eu quero falar. O resultado é que eles pegaram seus incensários, puseram incenso, e Deus quis mostrar o seguinte, eu vou mostrar quem é realmente que pode mover o incensário. E o resultado desse confronto foi que Moisés disse sobre Coré, Datã e Abirão e o outro On. A Bíblia fala mais sobre esses três. Moisés disse, vamos pôr isso à prova. E postas à prova, Moisés disse, se eu sou homem de Deus, se Deus me escolheu, então a terra vai se abrir e vai engolir vocês. Mandou que a congregação se afastasse desses homens, das suas mulheres e dos seus filhos. Se afastem deles. Cheguem para lá. Porque se Deus me chamou para tirar esse povo do Egito, para conduzi-lo, se eu estou aqui numa posição real e Arão ao meu lado, também numa posição real de Deus, a terra vai se abrir e vai tragar eles. Mas se a terra não se abrir e não tragar, então Deus não me chamou. Eu entendo que Moisés diz assim, se a terra não tragar, Deus não me chamou, eu saio do meio de vocês e vocês então escolhem um líder. Irmãos, isso não tem nada a ver com Sião, por favor. Eu quero chegar aqui agora a questão dessa praga. Eles se afastaram e a terra se abriu e tragou Coré, Datã, Abirão, suas mulheres e seus filhos. A terra se abriu, tragou e se fechou. Foram, diz a Bíblia, para o Sheol, em grego é Hades, foram para o mundo dos mortos, tragados pela terra que se abriu. Mas Deus tinha mais. Tinha os 250 com os seus incensários. E o Senhor enviou fogo do céu e consumiu os 250 que tinham os incensários. Morreram queimados, carbonizados. Agora Deus diz a Moisés, manda que se pegue no meio dos corpos carbonizados. Irmãos, eu vi fotografias, filmagem daquele avião que subiu no aeroporto de Congonhas, que um tempo depois caiu lá no meio de casas, que morreram 100 e poucas pessoas, que cena horrível. No meio daquilo, dos homens carbonizados, dos 250, o Senhor disse a Moisés, pega os incensários dele, ainda assim Deus disse isso, porque são santíssimos. E eles também botaram fogo do altar neles. Peguem esses incensários, derretam eles, batam em chapas e coloquem no altar, no tabernáculo, porque são santos ao Senhor. Mas sabe por que Deus fez isso?
para que quando as gerações futuras olhassem para aquele altar no tabernáculo, se lembrassem, aquelas chapas são frutos de uma rebelião de homens que atentaram contra o sacerdócio. O povo ficou apavorado. Irmãos, vamos pensar, se nós estivéssemos lá olhando a terra se abrir, e famílias, 3 famílias inteiras fossem tragadas por ela e ela se fechasse de novo. Sepultamento, O povo ficou apavorado, mas o apavoramento durou pouco. 2, 3 dias depois já estavam murmurando novamente contra Moisés e contra Arão. E Deus se enfadou de novo com aquele povo e mandou a praga sobre Israel. 14.700 morreram. E quando já tinha, diz o texto, 14.700 mortos em Israel, Arão percebeu a praga, Moisés, e disse a Arão: corre e pega o incensário. Arão, pega o teu incensário, o teu. Aquele incensário de Arão era o de Deus, era o legítimo. Pega o teu incensário e move entre o povo. Passa o incensário, acende ele e passa entre o povo para que a praga cesse. E Arão correu, acendeu o incensário, começou a passar no meio do povo e a praga cessou, mas levou assim mesmo 14.700. A Bíblia diz que o incenso queimado e a fumacinha subindo diz que são as orações dos santos. Nesse tempo, eu tenho uma palavra para dar a vocês. Que quando eu falei para a Carmen sentada, nesses dias, eu quero dizer, ela sabe diante de Deus. Nós convivemos 3 meses em casa, bastante juntos. E eu pude dizer, e tenho certeza que ela também. A expressão da minha casa nesses dias especial foi: minha casa é um santuário. Nós convivemos muito bem. Muito diálogo, muita conversa, muita harmonia. Hoje eu fiz churrasquinho para ela. Mas ela também, as coisas com carinho para mim. É assim que a gente vive. Irmãos, a gente vive em casa uma vida real, não tem fantasia, não chegamos na igreja de máscara. E eu disse para ela, sentados à mesa conversando, eu disse: irmãos, aquilo saiu com força. Tem palavra que sai pelo Espírito Santo. Jesus um dia disse a Pedro: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aquilo veio por revelação do Espírito Santo. Eu disse para ela: essa praga só não está muito maior, proporcionalmente maior que a de 1918, que matou entre 30 a 50 milhões de pessoas. O Brasil tinha 60 milhões só de habitantes, tem 210 hoje. Matou 35 mil. Eu disse: essa praga só não está maior por causa da igreja. Irmãos, não pensem vocês que esses 14.700 que morreram eram 14.700 rebeldes. Muitas vezes, por causa de pecadores inocentes, morreram. E a maior história, você sabe qual é, qual o maior inocente que morreu. Mas eu disse, é por causa da igreja. Porque Deus ainda tem um povo na terra movendo o incensário. É por isso que a Bíblia diz, Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz para um mundo em trevas. Ainda tem luz brilhando aqui. Mas escutem, eu preciso ir terminando a mensagem. Um dia
essa luz vai parar de brilhar e virão as maiores trevas que o mundo já viu. Um tempo como nunca houve igual antes à grande tribulação. Eles verão o valor que a igreja tem ou tinha. Vós sois o sal da terra. Como o sal, nós sabemos disso, eu já ensinei a vocês. O sal preserva. Você pode notar que as carnes salgadas não ficam na geladeira lá no mercado. O sal preserva. O sal dá sabor, é tempero, é o principal tempero que existe. Mas o sal também provoca sede. A igreja, como sal da terra, está movendo o incensário e, se eu posso dizer assim, impedindo Deus de fazer o que faria se fosse só esse mundo. Com todos os seus defeitos. Mas uma coisa que aconteceu, um fenômeno que aconteceu nesses dias, até aqui, e ainda deve continuar acontecendo, não pode arrefecer. As igrejas passaram a orar mais. Muitas vezes é quando a gente perde alguma coisa de valor que a gente dá valor a essa coisa. Perdemos os nossos templos por um tempo e aprendemos a mover o incensário. E eu quero que a igreja saia. Se eu pudesse expandir essa pregação como faço normalmente, ela seria muito maior. Mas eu quero que vocês saiam daqui, os que estão em casa saibam disso, que a igreja do Senhor, a igreja, o sal da terra, a luz do mundo, a igreja do Senhor, o seu mover do incensário, eu vou usar uma expressão forte, tem impedido, detido a mão de Deus para que não mande ainda mais sobre essa terra. E a igreja começa a ser atacada. Mas um dia eles vão ver a falta que nós vamos fazer aqui. Nós vamos continuar movendo o incensário. Uma coisa eu quero pedir a vocês hoje. Isso irá a todo o ministério. Vamos pedir a Deus duas coisas. Que esse vírus maldito não entre pelas portas das nossas igrejas. Ninguém será contaminado aqui. Segundo, eu rogo a vocês, agora é mais que pedir, eu rogo. Vamos pedir a Deus para que as nossas portas não sejam novamente fechadas. Porque os nossos governantes, o prefeito e o governador, fizeram um acordo com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de que se a pandemia arrefecer, ela crescer, eles imporão de novo medidas restritivas, fechando shoppings, fechando parte do comércio que abriu, fechando igrejas, templos. Vamos pedir a Deus, vamos mover o incensário. Eu acho, a gente vai pedir, eu falei para vocês, não vamos pedir agora, porque sei que Deus não vai nos atender, que essa praga termine, mas vamos começar a pedir, a orar ao Senhor. Senhor, nós movemos o incensário, faz passar a praga. Irmãos, eu estou liberando vocês, creio que venha da parte do Senhor para nós orarmos, ministras de oração. Vamos mover o incensário para que, como nesse texto, a praga cesse, por causa da igreja do Senhor. Para terminar a mensagem, eu não li o texto, não dava para ler tudo. A praga cessou. Aí o Senhor disse a Moisés, Moisés, agora faz outra coisa, eu vou confirmar o sacerdócio de Arão. Chama os líderes das 12 tribos de Israel, o líder de cada tribo. Manda eles trazerem, cada um trazer uma vara. Mas a vara é uma madeira que foi tirada da árvore e morreu. Vara é uma madeira morta, uma árvore morta. Traga cada um uma vara. Cada um pela sua tribo, o líder da tribo escreva o seu nome.
E na vara da tribo de Levi, não escreve o nome de Levi, escreve o nome de Arão. Deus queria mostrar a legitimidade do sacerdócio de Arão. Escrever o nome de Arão na vara de Levi. Agora vá lá e coloca na tenda do encontro. Coloca lá. Deixa lá. Moisés foi e colocou à vista deles varas. Ou se fosse um canudo desse aí do tripé. No dia seguinte, quando Moisés foi lá na tenda do encontro, as outras estavam normais como eram, mortas. Mas a vara de Arão tinha florescido. E o Senhor disse a Moisés, eu vou mostrar a legitimidade da vara que vai florescer. A vara que florescer, essa é a verdadeira. Quando Moisés chegou lá no dia seguinte, a vara de Arão, 3 coisas, não simplesmente floresceu, criou flores. Ela criou botões, flores e amêndoas maduras. O botão, a flor e o fruto. Deus fez mais do que inicialmente dissera para mostrar a intensidade do verdadeiro sacerdócio. Foi aí que o povo tomou consciência do seu pecado, de que tinha se rebelado contra o Senhor e contra as autoridades que Deus levantou, e ficou desesperado, dizendo, Moisés, nós vamos morrer. E Moisés disse, vocês não vão morrer. Deus vai perdoar vocês. Sabe? Nós estamos precisando no Brasil, para que a mensagem termine, estamos precisando de sacerdócios legítimos, de ministérios legítimos, de homens de Deus que realmente guiam o povo e que não sejam Corés, que não sejam Datãs e Abirões ou Abirãos. Deus está precisando de um povo que mova o incensário por essa nação e não alguém que vá fazer baderna e antes faz um culto. E não alguém como na Argentina, outra notícia fresquinha dessa semana, triste e lamentável, chamei Carmen e disse, vem ver no G1 da Globo, imprensa séria. O pastor de uma igreja neomoderna na Argentina, lá o governo da Argentina liberou os bares e as boates, mas não liberou as igrejas. E o pastor se revoltou, sabe o que ele fez? Transformou a igreja dele num bar, para poder abrir. Isso é coisa de ímpio. O dono daquelas lojas Avan, são lojas muito bonitas, ele tem 70 e tantas lojas, é bilionário. Para poder abrir as suas lojas, que são lojas de departamento, tipo tinha a Mesbla americana antigamente, não podem abrir. Ele colocou cesta básica para vender no meio da loja, para dizer que era supermercado, e abrir, foram lá, multaram ele e obrigaram a fechar. Mas isso é coisa de ímpio, é coisa da cabeça dele, da mente dele, tentando burlar as autoridades. Isso não é coisa para o povo de Deus. Isso não é mover o incensário de fato que Deus levantou, mas são incensários como aqueles 250, que não eram legítimos. E infelizmente, o nosso povo está sendo dirigido por homens dessa estirpe, dessa péssima qualidade que nós temos. Mostre para mim um líder nosso que seja de fato um homem de Deus. Porque não tivemos até um prenúncio, mas foi uma convocação de gente que não tem vida espiritual para isso. De um dia nacional de jejum e oração que não deu certo. Irmãos, Eliana sabe disso, Carmen sabe disso, pastor Daniel sabe disso, Milene. Eu convoquei vocês para orar e jejuar, eu sei que vocês fizeram, nós fizemos, porque eu não tinha como dizer não a vocês. Mas eu sabia que não ia valer de nada. Porque os homens que fizeram aquela convocação não valem nada. Quando chegar perto mais das eleições, eu vou soltar na internet uns vídeos, se me der problema, paciência. Eu vou clamar, a quantos eu puder. Não vote, não dê o seu voto a pastor. Lugar de pastor é no altar. O Senhor disse
Para os levitas, disse: vocês não vão ter herança como as outras tribos, vocês não serão fazendeiros, vocês não serão dono de fazenda, de gado, disso, daquilo, outro, vocês não vão fazer os trabalhos seculares. Eu, o Senhor, sou a herança de vocês, altar para vocês, vida diferente. Aí a gente vê deputado federal, pastor tal. Vá plantar batata, ou então vá plantar ovelha, cuidar de ovelha, e não de ser deputado federal. Um dia, eu estava aqui nessa casa do lado quando a gente alugava. Chegou um pastor amigo meu. Irmão, isso tem uns 20 anos, se não tiver mais. Domingo antes do culto chegou ele: pastor Onés, queria te falar como vai e tal. Recebi muito bem. Conhecia de muitos anos. Eu vim aqui falar com o irmão porque nós temos um colega nosso de ministério, pastor, que está se candidatando a deputado estadual. Eu disse: eu tenho uns pastores amigos meus, que eu sei que com as suas igrejas vão apoiá-lo. E eu vim aqui falar com o irmão para dar apoio a ele, queria trazer ele aqui. Eu olhei para ele e disse: pastor, primeira coisa, eu não voto, nem peço à igreja que vote em pastor que se envolve em política. Nós fomos chamados para o altar, pastor, e não para a política. Para a política, nós temos na igreja médicos, engenheiros, professores, líderes comunitários, gente dos leigos que tem vocação, precisamos ter sim, mas não pastor. Não, mas ele largou o ministério pastoral para se dedicar à política. Aí eu, irritado, virei para assim: pior ainda, porque trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Vocês me permitem dizer uma coisa a vocês? Marco Feliciano, não tenho a menor admiração por aquele homem. Se alguém aqui tem respeito, sabe por quê? Sabe por quê? Arrebanhava multidões aonde ia. Pregava avivamento, multidões e multidões e multidões. Largou tudo para ser deputado federal e puxar saco de presidente da República. Eu que tenho um ministério de Zona Oeste, minha esposa não gosta que eu diga isso não, de uma igrejinha de Zona Oeste muito desconhecida pelo Brasil. O meu ministério é muito maior do que deputado estadual, federal, senador, presidente da República, que seja. Eu já levei muitas almas a Cristo que estarão na eternidade com Ele. E o trabalho de um presidente da República? Vem o outro e desfaz. Cadê? Não tem um desses deputados federais que vão para lá orar com o presidente, não tem um que diga para ele: o senhor precisa conhecer a verdade sobre, e conhecereis a verdade vos libertará. Deus não deu isso para o senhor atacar os seus inimigos. Alguém que chegue para o nosso presidente: irmãos, aquele homem é um homem, no íntimo aquele homem é um homem bom, eu votei nele. Mas chegue nele e diga: presidente, o senhor precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus e nascer de novo. O senhor precisa conhecer a verdade para a verdade libertar o senhor. O senhor fala em Deus, está colocando o povo evangélico nisso tudo que está aí, mas o senhor fala tantos palavrões, o senhor é tão obsceno. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa, presidente. O senhor precisa se converter. Aquele homem precisa ouvir a verdade de alguém, precisa ter um profeta de Deus que fale a ele, não tem. Só tem que puxar sacos. Sabe o que é isso? Eu não estou querendo falar contra o presidente. Eu só quero falar o seguinte: não tem quem chegue a ele como o profeta Natan chegou a Davi. E ele está muito longe de Davi. Aquela alma que está lá, que precisa ouvir de Jesus, talvez esteja querendo ser um aspirante a Nicodemos ou a Cornélio. Nunca um Davi, mas até Davi, que era o homem de Deus, teve um outro homem de Deus, um profeta, que chegou e disse assim: esse homem é o Senhor pecou. Não temos isso. Sabe o que é isso? Não temos a nível nacional quem mova o incensário. Mas eu preciso acabar. Tem um povo orando. Tem um povo orando na frente da minha casa. Eu estou cuidando às vezes de manhã do meu jardim. Passam umas irmãs de uma igreja que tem 30 metros depois do meu muro. Vão para a consagração. Daqui a pouco estão lá, glória a Deus, aleluia, amém.
E de vez em quando aquilo é todo dia, elas convocam para todo dia da semana. Eu disse, Deus, são essas pessoas que seguram as igrejas, que movem os incensários. Eu quero deixar essa palavra para você e dizer uma coisa a você. Guarde que eu estou dizendo que isso vem do Espírito Santo. É por causa dos fiéis. É por causa, hoje, dos sacerdotes de Deus que movem o incensário em favor dessa nação e ainda estão aqui, que Deus não fez dessa praga algo realmente desolador, assustador, que deixasse o mundo em pânico. E vou dizer mais outra coisa a você. O mundo não vai mudar, vai de mal a pior. Mas essa praga está ensinando, como uma pedagogia divina, está ensinando a igreja do Senhor a crentes se despertarem e se voltarem mais para o Senhor, para uma vida mais santa e orarem mais ao Senhor. A igreja vai voltar dessa pandemia diferente de como entrou nela, porque tem alguém movendo o incensário. E o Senhor disse a Abraão, por 10 justos eu não destruo a cidade. Aplica isso nesses dias. Por 10 justos eu não destruo a cidade. Não tinha 10. Lá estava o sobrinho, o filho de Abraão, Ló. Saiu Ló, a mulher e as 2 filhas. Os genros não quiseram ir juntos. Ficaram lá. E dos que saíram, Ló com as 2 filhas e a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Tinha 3, a rigor. Não tinha 10. Que o Senhor nos chame nesse tempo e ensine a igreja que nós precisamos ir mais para a palavra. Termino esta palavra, essa mensagem, dizendo a vocês que, sem orgulho e sem vaidade, quando chegou essa pandemia, que a nossa igreja entrou em oração, sinceramente foi simples. De certo modo foi fácil a gente engrenar a oração, a central de oração. Numa reunião primeira que a gente teve ali embaixo, a Helena perguntou, pastor, e como eu falei da ideia da central de oração, e ela perguntou, mas como vai funcionar a central de oração? Eu virei para ela e disse assim, não sei, Deus vai mostrar. E eu não sabia naquele dia, e Deus mostrou. E olha, funcionou, sabe por quê? Porque nós já somos uma igreja acostumada a orar. A gente tem um ministério forte de oração. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Muitas igrejas foram pegas de surpresa porque não sabiam orar. Existe oração e oração. Amantíssimo Pai que está nos céus, Senhor em cuja presença nos encontramos. Você lembra da história do fariseu e do publicano que foram orar? Orar todo mundo ora. Mas nós sabíamos orar. Nós já sabíamos mover o incensário. Eu quero dizer uma coisa, eu estou mesmo terminando a mensagem. Os nossos obreiros se preparem. A distribuição do pão e do cálice vai ser mais simples. Eu entrei nessa pandemia dizendo a vocês, vamos clamar a Deus para que nenhum dos nossos morra. Nenhum. Eu de mim mesmo queria isso. Nenhum. Eu não acho que eu queria que ninguém morresse para a gente bater no peito e dizer, nós somos a igreja tal, entre nós, para sairmos cantando vitória nesse sentido de orgulho e de vaidade. Deus deixou que um dos nossos fosse tirado. Um. Se dependesse de mim, a Solange e a Ravine sabem, o Limar não teria ido. Eu teria salvado o Limar de morrer. Eu chamava ele de Limar, afrancesando o nome dele, de carinho por ele. O Limar não teria ido. Mas ele foi, o Senhor o levou.
Eu amo mais que Deus? Não. Deus bem sabe por que ele levou o Limar. Eu quero falar, eu preciso explicar isso agora, eu estou conversando com vocês muito rapidinho. Eu disse a vocês que entre os 14.700 não significa que todos eram rebeldes. Limar não era rebelde. Ele podia ser uma ovelha fraquinha, mas qual de nós é forte? Domingos antes, dias antes de partir da igreja, o templo fechar, eu lembro dele sentadinho, veio de novo para a igreja, sentou ali comigo, a gente conversava. Veio para a casa de Deus, o Senhor recolheu. Eu por mim ele não morreria, mas por Deus o Senhor o levou. Deus sabe. O Senhor deu, o Senhor tomou, levou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a verdade é que depois que o Senhor levou o Lima foi para Jesus. A nossa central de oração entrou numa quietude muito grande. Diminuiu o volume. A Eriete, irmãos, a irmã Eriete tinha mais para ir do que o Lima. Se tem alguém da família aqui, pastor não está com isso desmerecendo, nem o Lima, nem a Eriete. Ao contrário, eu os amo. Irmã Eriete tem uma saúde muito frágil, mas muito frágil. Irmãos, mas muito frágil. Para resistir a um Covid, a nossa doutora lá parece que balançou a cabecinha assim. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estou aprendendo a andar pela fé, a navegar pela fé. Hoje, quando a minha irmã passou mal, eu disse, Senhor, Satanás quer aprontar no dia da nossa volta à igreja. Não deixa. Eu tenho que confiar no Senhor orar. Não fui lá ver a minha irmã, eu fui orar. Falei para minha outra irmã, eu vou fazer o que eu posso fazer de melhor. Eu disse ao Senhor, Senhor, me dá fé para crer que o Senhor pode erguer a irmã Ariete. Porque, pelo aspecto humano, ela não tem a menor resistência física a um coronavírus. A resistência dela é muito menor do que era do Lima. E ela sobreviveu. E agora Deus nos deu quietude, acalmou. Quando as mortes estão em 1.200, 1.300, até 1.400 por dia no Brasil, nós tivemos uma quietude. Deus está nos guardando, Deus está nos aquietando. Sabe o que é isso? Mover do incensário. Eu deixo essa palavra para vocês. Eu estou pensando, muito provavelmente, em escrever uma carta ao nosso presidente. Eu acho que eu tenho uma mensagem no meu coração para ele, de amor. Porque aquele homem tem muitas virtudes dentro dele, mas é um homem revoltado, violento, mas um homem que tem virtudes dentro dele. E nós dependemos disso para o bem do Brasil. Talvez eu escreva, talvez eu mova o incensário e mande para lá. Se vai chegar nele, eu não sei. Já enviei carta a outros que chegaram. E um dia o Senhor mostrou aqui 2 vezes em revelação que eu falava a grandes autoridades de Brasília e elas se sentavam juntas para me ouvir. Pelo menos por carta eu espero que me ouça. Alguém precisa mover um incensário nessa direção. Eu deixo essa palavra com a igreja. E faço uma recomendação a vocês profética. Nunca ponham as suas vidas debaixo de um cajado de alguém que não tenha um incensário legítimo para mover. Termina essa palavra, está difícil de terminar, com a palavra que o pastor Daniel deu aqui numa pregação e eu guardei. O pastor é um cara legal, o pastor é um camarada legal, ele é assim e tal, a gente tal. Ele fez alguma coisa assim no jeito dele, nas palavras dele, mas ele virou e depois disse assim, mas chega um dia, vai chegar um dia em que você vai precisar de um pastor.
para que não aconteça com você, um dia, o que eu vi ali naquela capela Senhor do Bonfim, um moço de 22 anos que brincando com uma arma com o vizinho tirou as balas, mas esqueceu uma. Apontou na cara dele, clique, pensou que ia dar clique, atirou, pegou aqui, ó. Estava aquele pontinho preto no rostinho do moço, matou ele. Caiu morto lá no chão na hora. O enterro, a mãe em desespero, eu cheguei lá porque tinha um sepultamento de Sião na capela ao lado, aquela filha de Deus lá, eu não conhecia, mas vi que era igreja, gritava em desespero. E alguém me reconheceu e disse, pastor, nosso pastor ainda não chegou, pastor Né, vai lá, ajuda a gente, por favor. E eu fui lá. Botei a mão na cabecinha dela e comecei a orar. Orando e fazendo um carinho na cabeça dela, era uma senhora, a mãe do moço. E ela foi acalmando, acalmando. Quando eu terminei de orar, ela estava calminha, olhou para mim, deu um sorriso triste, mas deu. Ficou todo mundo em volta maravilhado. Glória a Deus, aleluia. E eu fui lá para o nosso sepultamento. Daqui a pouco chega o pastor dela e do moço, do falecido. Eu o conheci e disse, pastor, que tristeza, né? Que tragédia, né? Ele falou, não. Aconteceu, mas são coisas da vida, né? Que a gente vai fazer, isso acontece mesmo. Eu nunca esqueci. Nós precisamos, irmãos, eu preciso acabar. Você hoje é um sacerdote. Você é um crente sacerdote. Nós precisamos mover o incensário. Mas mover com originalidade, com justiça. Move o incensário que Deus te deu. Vamos à ceia do Senhor.